Não tem como falar de vendas sem falar de uma boa comunicação. Afinal de contas, a venda é um processo que passa pela conexão com a outra pessoa e a gente cria essa conexão por meio da nossa comunicação. É assim, por meio daquilo que a gente fala, de como a gente fala, que a gente consegue mostrar para outra pessoa como o nosso produto, o nosso serviço, a nossa ideia vai melhorar algum aspecto na vida dela. A gente sabe que as pessoas compram por duas razões, ou por aquilo que ela ganha, ou por aquilo que ela deixa de perder. E você só descobre isso quando você tem uma boa comunicação e uma escuta ativa, que também faz parte da comunicação e te ajuda a entender exatamente onde, na vida do seu cliente, o seu produto, o seu serviço se encaixa. Se você não sabe comunicar o seu valor, você acaba caindo naquela briga de quem cobra menos. E as pessoas fecham com você não porque você tem o melhor produto, o melhor serviço, porque elas percebem o seu diferencial, e sim porque você está cobrando o preço mais baixo do mercado. E a gente sabe que para quem empreende, para quem tem algum negócio, você sabe bem que aquele cliente que vem pelo preço baixo, pela promoção, ele não te valoriza, ele dá trabalho, dá uma dor de cabeça danada. E eu sempre digo que a qualidade da nossa vida depende da qualidade das nossas relações. Então, se você tem muito cliente aí, pé no saco. Então, se você tem muito cliente complicado, eu tenho certeza que você está passando por vários problemas na sua vida pessoal e profissional. Porque do jeito que a gente trabalha, a gente acaba carregando aquilo para a nossa vida, acaba questionando a nossa capacidade de ser, de fazer, de entregar resultado. Porque o cliente que vem pelo preço baixo, principalmente em alguns mercados como o meu, de serviços, se a pessoa vem pelo desconto, ela não está tão disposta a se desenvolver, a buscar melhoria na vida dela, ela quer ser desenvolvida. Se o seu modelo de negócio é parecido com o meu, você sabe bem do que eu estou falando. Como especialista de comunicação, com mais de 16 anos de experiência, o que eu vou te trazer aqui hoje são orientações práticas para você começar a se comunicar com muito mais confiança, segurança, com muito mais estratégia e também, claro, como consequência disso, tendo melhores resultados. Ponto número 1 aqui é a primeira impressão. A primeira impressão define tudo nas vendas. Por quê? Se a pessoa olha para você, ela já vai ter alguma impressão de quem você é. Talvez você não saiba, mas você, o seu cérebro, é um especialista em detectar alguns sinais. Então ele olha para alguém e já pensa, será que eu gostei? Será que eu confio nessa pessoa? Automaticamente a gente faz isso. Então, quando a gente fala de comunicação, tem até uma regra que mostra que 7% são as palavras. Depois disso, a gente tem o tom de voz e a linguagem corporal. Por isso, sempre quando alguém me fala sobre oratória, eu falo calma, atenção, porque comunicação não tem nada a ver com discurso bonito, tem a ver com a comunicação que você sustenta e com o comportamento que você também é capaz de sustentar. Por quê? Pensa só, tem aquele discurso lindo, perfeito em cima do palco. Só que se a pessoa é insegura, se a linguagem corporal dela é incoerente, ou seja, diferente daquilo que ela está dizendo, você vai perceber o que a gente chama de ruído de comunicação. Então a primeira impressão é algo que você tem que se preocupar demais. Eu te pergunto aqui, antes de uma conversa, você sabe claramente qual a primeira impressão você quer causar na outra pessoa? Se você não tem essa resposta, vai atrás dela. E pense nela com muito cuidado, como eu quero ser visto, o que eu quero que a outra pessoa perceba sobre mim, e isso tudo tem que estar muito bem alinhado com o que sai da sua boca, porque senão não adianta olhar apenas para o discurso. A sua comunicação não vai sustentar um comportamento de insegurança. A sua comunicação também não vai sustentar a sua falta de flexibilidade, a sua falta de repertório. E quem está do outro lado percebe quando é uma cena e quando não é. Atenção também para o contato visual. Eu sei que as pessoas que são tímidas, mais introspectivas, assim como eu, podem ter mais dificuldade em segurar o olhar na outra pessoa. Só que quando você foge muito o seu olhar o tempo inteiro, você está demonstrando uma insegurança. Na hora da venda, principalmente, vai chegar em alguém, olá, tudo bem? Como você tá? Sustenta o olhar, segura alguns segundos. Preferência, treine segurar o seu olhar por um pouquinho mais de tempo até que a outra pessoa desvie o olhar de você. Isso demonstra quem está ali comandando aquela comunicação. Não é só um detalhe. Gestos. Muita gente erra nisso aqui também. Sabe aquela mão o tempo inteiro mexendo de uma forma ansiosa? Segura um pouco. Mas o que eu acabei de fazer aqui agora. A sua comunicação, os seus gestos, tudo aquilo que você vai pontuar,
tem que ter relação com o que está saindo da sua boca. Então não precisa ficar movimentando demais, mexendo demais com as mãos. Se você está falando de algo que é pequeno, que é um detalhe, faz um gesto coerente com aquilo. Se você está falando de algo grandioso, faz essa abertura do corpo, das mãos, esse movimento natural. Deixe o seu corpo falar junto com aquilo que está saindo da sua boca. Isso vai complementar a sua informação e isso vai te dar muito mais segurança. Mas não se preocupe tanto com os gestos muito robotizados, porque senão, se você ficar muito atento a isso também, você pode acabar ficando muito preso. Tente o mais natural possível, só que tendo muito cuidado com essa mãozinha muito acelerada. Esse é um ponto de atenção. Tom de voz, não erra no tom de voz. Durante uma mesma conversa, a gente tem vários tons de voz. Por quê? Presta atenção nisso. Quando você chega para cumprimentar o seu cliente, é um sorriso, é uma voz mais feliz. Olá, tudo bem? Olá, como você tá? Traz sorriso na voz, traz alegria na voz. Agora, quando tá ali rolando a negociação, você vai falar de preço, tem que ser um tom de voz mais sério, um tom de voz mais equilibrado, não esse tom de voz mais alto, do bom dia, tudo bem? Não, já vai mais na firmeza, tom de voz mais firme, vai falar o preço? R$12.000. São R$15.000, R$3.000 e não são R$3.000, são R$12.000, aquela coisa insegura. Na hora de falar preço, na hora de falar essas coisas, muda o seu tom de voz. Não faz do mesmo jeito que você fez ao longo da conversa. E aqui eu quero te ensinar uma técnica muito boa de comunicação também, que é o rapport, que nada mais é do que o espelhamento. Então, se o seu cliente fala um pouquinho mais rápido, tente equilibrar a sua fala para mais rápido também, na mesma velocidade dele. Se ele fala mais devagar, tente fazer o mesmo. Se ele fala mais alto ou mais baixo, vai fazendo isso porque você está mandando uma mensagem para o cérebro dele de que vocês são mais parecidos. E a gente gosta de comprar, a gente gosta de ter por perto pessoas que são parecidas com a gente. Por isso essa técnica conta muito. Mas atenção! Faça ela com muito cuidado, porque um rapport forçado, ainda mais no mercado onde todo mundo tem acesso à informação, a pessoa pode perceber que você está fazendo isso, que você está forçando a barra. Orientação que eu deixo, pega os primeiros 15 minutos da conversa e foca em entender como é o seu cliente, que tipo de comunicação ele tem. E aí nesse começo vai adaptando devagar para depois começar a conversa com foco em vendas. Você vai ver que funciona bastante. Traga o seu jeito único também nessa primeira impressão. Sabe uma coisa que desgasta hoje nas redes sociais? Aquele texto com cara de GPT, aquele vídeo com cara de mais do mesmo, que é tudo igual. As pessoas perderam a autenticidade, perderam a capacidade de criar conteúdos de uma forma mais natural. Aí vai lá, todo mundo faz aquele dia de salão, depois o dia em que vai ser o dia das filmagens e faz com a mesma agência, todo mundo na mesma cidade, o roteiro muito parecido. Não tô criticando a agência, não tô criticando o profissional, só digo para você que não perca a sua autenticidade para gravar conteúdo. Seja mais parecido com quem você é possível, senão você não vai gostar, senão você não vai ter rotina de produção e na hora da venda, no tete a tete, no cara a cara, também leve isso em conta. Não mude quem você é num processo de vendas. Isso vai causar um estranhamento imenso. Quem estiver do outro lado vai falar, nossa, mas parece que é diferente daquela pessoa que eu vi em tal lugar, daquela pessoa que eu vi na rede social, de quem me abordou naquela prospecção inicial. Busque essa naturalidade. Busque o seu tom de voz, entender como é a sua comunicação e siga isso de uma forma mais natural em qualquer contexto que você estiver. Ponto número 2. Tenha clareza do que o seu produto, o seu serviço simboliza na vida da outra pessoa. Isso aqui, se você pegar e conseguir chegar nessa resposta, você vai mudar muito o seu processo de venda. Qual é o significado daquilo que você faz na vida de outra pessoa? Tem gente que vende pacote de viagens. E tem gente que vende memórias em família. Tem gente que vende aquela experiência que quando o seu filho tiver com 20, 30 anos, ele vai lembrar, sabe, daquela viagem que vocês fizeram para a praia? Tem gente que vende isso. E o que você está vendendo? Você está vendendo aquela coisa mais fria, mais pacote de viagens? Ou está vendendo a parte emocional do seu negócio? Arquitetura. Se você está aí vendendo só, sei lá, a parede de tal cor, por que você não fala do ambiente acolhedor, daquilo que vai simbolizar você chegar na sua casa e ter um ambiente que é o seu aconchego, que você chega ao seu melhor lugar do mundo?
Isso tem que estar na sua narrativa. O que o seu serviço simboliza na vida do seu cliente ideal. Busca essa resposta para facilitar seu processo de venda. No meu caso, para servir de exemplo para você, eu não vendo uma mentoria de comunicação, uma consultoria em comunicação. Eu vendo segurança, tranquilidade, a sua habilidade de falar com clareza, com tranquilidade em qualquer lugar que você tiver. O que o seu serviço simboliza, tanto da parte de dor quanto da parte de desejo. Busca isso aí para comunicar de um jeito mais certeiro no processo de vendas. Ponto número 3. Saiba exatamente o que faz com que as pessoas comprem o seu produto, o seu serviço. Quais são as razões? Quais são as causas por trás da decisão de compra do seu cliente ideal? O que faz essa pessoa tomar uma decisão e falar, eu preciso desse produto, desse serviço? Você tem que ter isso bem claro, porque juntando com um ponto anterior, daquilo que simboliza, você vai amarrar essa sua comunicação para facilitar o processo de decisão da outra pessoa. Vou usar mais uma vez o meu exemplo. Se eu fosse ter uma comunicação mais racional, o que eu venderia? Uma mentoria de comunicação para melhorar a sua dicção, a sua oratória, a sua habilidade de falar em público. Agora, se eu pego para o lado emocional, eu vou fazer uma narrativa que já inclui ali as razões que levam o meu público a comprar. Quando eu falo para o meu cliente ideal que ele pode ser o melhor da área dele, mas que quando ele não sabe se comunicar, ele está perdendo oportunidades. Ele está deixando com que outras pessoas ocupem o espaço que deveria ser dele. Que de nada adianta ele ser muito bom no que faz se ele não consegue comunicar, se ele não consegue demonstrar isso para outras pessoas. Então, o meu cliente ideal muitas vezes compra por ter a consciência daquilo que ele está perdendo. Por ter consciência de que, se ele não tomar uma decisão de melhorar a comunicação dele, outros profissionais piores do que ele vão ocupar espaços que ele não está conseguindo ocupar por vergonha, timidez, insegurança. Então eu tenho clareza do que leva o meu cliente a comprar de mim. Você tem clareza disso? Se não tem, vai lá, pensa o que faz essa pessoa tomar uma decisão e comunica isso, estrutura isso na hora da sua venda. Ponto número 4. Sirva antes de vender. Aí tem gente que é contra essa ideia do servir, mas eu te garanto que é a forma mais fácil de vender. Primeiro, a gente tem aí a criação de conteúdo. Você pode e deve usar as redes sociais para criar conteúdo, para entregar valor. Numa simples conversa de venda, você pode mostrar para outra pessoa como o seu conhecimento é valioso na vida dela. Tem gente que pensa, eu vou ficar segurando, eu não vou contar não, eu não vou resolver o problema não, senão a pessoa não compra. É um erro, porque existe aquele gatilho da reciprocidade. Se a pessoa não comprar de você ali na hora, ela certamente vai lembrar, nossa, aquilo que a Gabi me ensinou foi algo que eu apliquei e que me deu o resultado que eu buscava. Logo, na hora de comprar, essa pessoa vai lembrar do valor que você já entregou para ela. Por essa razão, eu sou sempre muito a favor, sim, de servir, de entregar conteúdos de altíssimo valor, daquele conteúdo que estaria no seu conteúdo pago. Numa mentoria, num curso gravado, qualquer tipo de coisa. Então aí no seu negócio, o que você pode usar para servir? Vou trazer um exemplo de uma loja que eu fui recentemente. Entrei eu, meu filho e meu marido e falei para o meu filho assim, tinha um parquinho de criança, eu falei para ele, você pode comprar 2 chocolates só e vai lá para o parquinho depois para brincar então, tá bom? Tá bom. Quando a gente entrou na loja, uma mulher veio com a cestinha e pegou vários chocolates que estavam na cesta, deu um para mim, um para o meu marido e para o meu filho. Cada um diferente. A gente experimentou, todo mundo gostou dos sabores e eu fiquei constrangida de só comprar 2 chocolates, já que eu tinha ganhado 3. Ou seja, eu ia comprar o mesmo tamanho de chocolate e eu já tinha ganhado 3. Eu pensei, gente, eu vou sair daqui, vou deixar a pessoa no prejuízo? Não, pelo menos um pouquinho a mais aqui eu vou comprar. Moral da história, meu filho saiu com um saco cheio, para quem ia comprar só 2, comprou muito mais que isso, acho que ele comprou uns 10 chocolates e todo mundo saiu ganhando. A gente também dividiu o chocolate com ele. E o pessoal da loja, claro, tá de parabéns, fizeram uma ótima estratégia que é mostrar para o seu cliente, olha, independentemente se você vai comprar de mim ou não, tá aqui, ó, essa é a qualidade do meu produto, essa é a qualidade do meu serviço. Então, quando você dá um gostinho para a pessoa e ativa de forma inteligente esse gatilho da reciprocidade, você aumenta aí muito as suas chances de vendas. Seja um apaixonado por resolver problema na vida das outras pessoas. Todo mundo percebe quando você gosta do que você faz, quando você gosta do trabalho que você realiza. E até numa conversa simples, numa conversa de 10, 15 minutos, com o seu conhecimento, você consegue resolver o problema na vida de alguém. Você tem essa capacidade, eu tenho essa capacidade. E aí, quando você resolve esse problema, a pessoa não te esquece mais. Sabe aquela coisa que você aprendeu, sei lá, com a avó da sua amiga?
e você sempre quando vai fazer lembra dela? Foi um conhecimento simples que serviu para o outro, que agregou de alguma forma na vida do outro. Você pode e deve fazer isso também para ser uma presença constante na mente do seu cliente ideal. Você não sabe jogar o jogo do longo prazo? Alguns mercados não são para você. Eu acho a coisa mais boa do mundo quando alguém fala assim: Gabi, eu aprendi X coisa com você e agora toda vez quando aquilo ali acontece eu sei como resolver porque você me ensinou. Gente, isso é tão bom, a pessoa está sempre lembrando de você. E nesse mundo em que a moeda mais cara é a atenção, se você não consegue usar estratégias para ganhar a atenção das pessoas, mesmo que você inicialmente não ganhe nada, saiba que a simples atenção de alguém, da pessoa pegar um vídeo seu, assistir até o final, igual talvez você esteja fazendo aqui, já é algo muito valioso para você no longo prazo. Eu sempre ensino muito isso dentro do Nova Consciência, que é o meu programa de comunicação e desenvolvimento pessoal. A gente trabalha as duas dimensões da comunicação. A forma como você comunica com você é também a forma como você vai comunicar com as outras pessoas. E se você é aquela pessoa que genuinamente gosta de servir, você vai demonstrar isso em qualquer contexto em que você estiver. E o ponto número 5 e extremamente essencial: faça boas perguntas. Para com essa história de ficar deduzindo o que a outra pessoa quer, o que a outra pessoa deseja, quanto a outra pessoa está disposta a pagar. Você só vai descobrir isso se você perguntar. Esses preconceitos que a gente tem, eu acho que fulano só consegue pagar XYZ, te faz perder muita venda. As perguntas certas te ajudam a falar a língua do seu cliente. Se você não consegue perguntar, você não tem acesso à mente dele, você não sabe o que é determinante para ele. Você não sabe o que aquilo que ela está vivendo, aquilo que a pessoa está passando, simboliza na vida dela. Veja como a habilidade de fazer perguntas soma com todas as outras estratégias que eu te ensinei aqui. Eu lembro uma vez, quando eu e meu marido morávamos em Goiânia, a gente foi comprar o nosso primeiro apartamento juntos. E aí o corretor deu uma bobeira imensa. Ele começou a apresentar o apartamento para a gente e em nenhum momento ele fez uma pergunta do que era importante para a gente. A gente foi no apartamento e ele começou a dizer: ali na rua ali tem vários bares, vários restaurantes, não sei o que, a noite aqui é muito agitada. Só que eu já estava gravidinha e eu acho que ele não tinha percebido isso ainda. E eu olhei para o meu marido e pensei: putz, criança, recém-nascido, bar, noite agitada, eu acho que não é o melhor lugar para a gente escolher esse apartamento. E outro corretor deu um show, extremamente ao contrário. Isso estava acontecendo na pandemia e ele fez várias perguntas para mim no WhatsApp. E aí ele falou assim: eu vou selecionar alguns imóveis que fazem sentido para você e eu te levo então para conhecer. No dia que ele marcou com a gente, no primeiro apartamento que ele nos apresentou, foi o apartamento que a gente comprou. Ele sabia exatamente o que eu valorizava, o tipo de vista que eu queria, o tipo de bairro que eu queria, o silêncio, o quarto, a proximidade do quarto da criança com o quarto do casal. Ele já sabia tudo, ele tinha perguntado tudo. E moral da história, ele apresentou o primeiro apartamento e foi o que a gente comprou. A gente não quis nem conhecer os outros 3 que ele tinha separado, porque ele teve uma habilidade incrível de perceber o que era valioso pra gente. Então, se você até aqui não entendeu os pontos anteriores que eu te apresentei, use esse ponto como ponto de partida para a sua comunicação. Vire um questionador. Busque entender ao máximo tudo o que acontece na vida do seu cliente. As dores, os desejos, os sonhos de longo prazo, o que hoje ele não está conseguindo fazer sozinho. E fala abertamente para essa pessoa: ô fulano, eu estou te fazendo algumas perguntas, ou eu vou te fazer algumas perguntas porque eu quero te ajudar a tomar uma boa decisão. Eu quero te dizer exatamente como o meu produto, o meu serviço vai ser útil na sua vida. E você assim vai fazendo as perguntas certas. E com as perguntas certas, você direciona toda a sua comunicação de vendas. Use cada tentativa de prospecção, use cada abordagem como um laboratório. Quais foram as objeções que vieram? O que fez a pessoa comprar ou não de você? Você não sabe o motivo do não do seu cliente, você nunca vai ter uma comunicação preparada para vender para o próximo cliente. Vai entender o não do seu cliente. Se você não sabe por que ela não comprou, por que ela deixou para depois, por que ela agendou para outro dia, e a pessoa falou aquela frase clássica: vou pensar mais um pouquinho, agora eu volto e nunca volta. Se você não sabe por que isso está acontecendo, você está perdendo oportunidades de venda. E a sua comunicação e a sua escutativa podem mudar esse jogo para você. Fez sentido para você? Tem alguma coisa aqui que você já vai colocar em ação?
Já me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você já aplicava, o que você errava, que tipo de conteúdo você quer ver aqui no canal, que eu vou ter o maior gosto de ler o seu comentário e te ajudar a melhorar cada dia mais a sua comunicação, as suas vendas e, como consequência disso, a sua qualidade de vida.